porque ela fala a respeito de um homem que a Bíblia ela vai mencionar que esse homem ele tinha 2 filhos, e um dos seus filhos mais moço vai chegar até o seu pai. A Bíblia conta que em uma certa cidade havia um homem, esse homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo vai chegar até o seu pai e vai dizer: pai, me dá a minha parte, a minha herança, os meus bens. E esse filho mais novo chegando até o pai pedindo a sua parte, a Bíblia vai dizer que o pai agora vira até o seu filho e dá a sua parte por direito. Só que o texto relata que ele não vai sair dali de imediato. O texto relata que ele vai ficar alguns dias próximo ao pai. O texto diz que passando um dia ou passando um tempo, a Bíblia diz que o filho mais novo agora pega tudo. Pega toda a sua herança, pega todas as suas coisas e vai para uma terra bem longe. Segundo o texto fala que tendo o filho passado um dia ali perto do pai, no mesmo lugar que habitava com o pai, ele agora pega os seus bens e vai para um lugar bem longe. E nesse lugar bem longe ele vai viver numa terra, segundo o Dr. Lucas descreve, que nessa terra ele vai viver uma vida pecaminosa, ele vai viver uma vida de pecados, uma vida que tudo aquilo que transgride a lei de Deus, tudo aquilo que transgride a vontade do Senhor, ele vai viver uma vida erroneamente naquela terra. E tendo ele vivendo uma vida pecaminosa naquela terra, o texto vai relatar que agora vai acabar todo o seu bem. Tudo aquilo que ele usufruiu durante quando estava com seu pai, questão de momentos agora se acaba. Questão de momentos agora acabou tudo. E Lucas vai descrever dizendo que de um tempo a fome agora vai se agravar naquela terra. Eu começo a entender que além desse homem estar vivendo uma vida errônica, além desse homem estar vivendo num lugar tão longe, tão distante, além de ele estar vivendo uma vida que transgride a lei de Deus, a vontade de Deus, tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, agora todavia a fome vai bater naquele lugar, a fome vai castigar aquela terra, a fome vai ser agressiva naquele lugar. Já gastou todos os seus bens, já gastou todo o seu recurso, o homem agora já não tem mais recurso nenhum. O homem agora já não tem mais recurso para sobreviver, e a fome agora vem castigar aquela terra. Só que o texto vai dizer que esse homem, esse jovem, ele vai procurar um homem daquela cidade. E segundo o texto relata que ele, chegando ao homem daquela cidade, esse homem ele tinha manada de porcos. Tendo ele manada de porcos, esse homem, esse jovem, esse filho mais novo do pai, ele agora chega até este homem e agora vai ser trabalhador desse homem, vai cuidar dos porcos desse homem daquela cidade. Tendo ele agora cuidando dos porcos, segundo a Bíblia vai dizer que agora ele trabalhando, cuidando dos porcos, a história vai relatar que ele vai desejar as bolocas do porco. A Bíblia diz que ele não come, mas ele vai desejar comer as bolocas dos porcos. Isso aqui me chama muito a minha atenção, porque vai cair, vai ter aquele momento que todo homem na terra ele tem aquele intervalo, aquele estalar de dentro da sua mente. E que estalar é esse? É o momento que o homem começa a refletir no seu momento. Ele começa a olhar ao seu redor, ele começa a olhar para dentro de si mesmo, ele começa a ver a sua situação, e ele começa a ver que os porcos que ele está alimentando está vivendo uma vida melhor do que ele, está vivendo uma situação 1000 vezes melhor do que ele, porque a Bíblia vai dizer que além de ele estar desejando comer as bolocas dos porcos, nenhum homem daquela terra vai ajudar ele. Então eu começo a entender que se alguém naquela terra não ajuda ele, ninguém pode ajudar alguém se não tem como ajudar. Então eu entendo que eles têm recurso para ajudar. O homem daquela ou a população daquela cidade poderia ajudar aquele jovem, mas ninguém ajuda. Poderia dar um prato de comida para ele comer, mas ninguém dá. Poderia dar um pão para que ele venha comer, mas ninguém dá.
Porque a Bíblia vai enfatizar dizendo que nenhum homem daquela terra vai dar nada para que ele possa comer, ou ninguém vai lhe ajudar. E a Bíblia diz que agora tem um desejo de comer, e tendo aquele momento de reflexão, tendo aquele intervalo, estalar de dedo na sua mente, e olhando para dentro de si, da sua situação, agora ele está vivendo, vendo que o esporte que ele está criando está melhor, está vivendo uma vida melhor do que ele vai desejar comer. Mas só que há um momento na vida desse homem que também vai chamar a minha atenção, e o momento é esse que a Bíblia diz que ele vai cair em si. Tendo ele cair em si, ele vai olhar para dentro de si, vai começar a refletir e vai começar a imaginar que na mesa do seu pai está todos os seus trabalhadores, e os trabalhadores do seu pai estão melhor do que ele, porque na mesa dos trabalhadores tem pão com muita fartura, na mesa dos trabalhadores tem muita abundância. Ele começa a refletir e vê que na mesa dos trabalhadores dos seus pais tem muito pão com muita fartura para comer. Só que a Bíblia diz que agora ele vai chamar a minha atenção, que o texto vai dizer, Lucas vai enfatizar, que ele vai dizer: me levantarei e irei até o meu pai e confessarei diante de ti, e pequei diante do céu, pequei diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, me aceite para que eu venha ser um dos seus trabalhadores. Oh glória, isso aqui está lá na mente, faz eu refletir que esse homem agora cai em si, e agora vai dizer que vai até o seu pai, dizendo que pecou diante a Deus, pecou diante do seu pai, já não é mais digno de ser chamado seu filho. Oh glória, e que seu filho, o seu pai, aceite ele como um dos seus funcionários, aceite ele como um dos seus trabalhadores. A Bíblia diz, irmão, que agora ele vai até o seu pai. E aqui que eu começo a pregar e começo a aplicar o texto. Segundo o texto vai dizer que quando ele vai até o seu pai, eu começo a ver também uma reação, uma ação e uma reação. A reação, ou melhor, a ação vem do filho e a reação vem do pai. A reação do filho qual é? Ele se levantar, ele ir até o pai. E quando ele se levanta, vai até o pai. Agora vem a reação do pai. O pai vai ver o filho vindo de longe. E tendo o filho agora vindo de longe, a Bíblia vai dizer que o pai avista o filho, porque o pai conhece o andar do filho, o pai conhece o jeito do filho, o pai sabe como o filho é. Está sujo, mas o pai conhece. Está quebrado, mas o pai conhece. Está embaraçado com as coisas das trevas, mas o pai conhece. Oh glória, está com o semblante torcido, mas o pai conhece o filho, porque quem criou o filho foi o pai. A Bíblia diz que agora o filho está se aproximando, e de longe agora o pai avista o filho, e o pai avistar o filho, o pai agora cria a misericórdia, ou melhor, o pai agora tem de compaixão, e que eu vejo aqui na compaixão do pai é a misericórdia de Deus, porque a primeira coisa que Deus vai ter é de misericórdia, e a segunda reação, o pai vai ter graça, porque o pai avista o filho. Deixa eu aplicar um texto, ou melhor, aplicar uma palavra ao meio do teu coração. Outra hora nós andávamos embaraçados com as coisas desse mundo, outra hora nós enrolados com as coisas desse mundo, mas o pai te viu, a graça te alcançou, a misericórdia te alcançou. Quem era você outra hora, quem era o ministério outra hora, o pai conhecia você quando estava lá fora, o pai te viu quando estava lá fora. Sabe por que nós não descemos fora da terra? Por causa da sua infinita misericórdia, que são as causas a qual nós não ser consumidos. Sabe por que hoje estamos na presença do Senhor? É por causa da graça. Nós podemos pregar bem, mas é a graça. Podemos louvar bem, mas é a graça. Podemos profetizar bem, mas é a graça. Podemos falar bem, mas é a graça. Podemos ter uma boa oratória, mas é graça. Podemos ter uma boa exegese, mas é a graça. Podemos ser bem doente, mas é a graça.
venha de graça. O Pai deixa. Porque, irmão, trazendo para o nosso dia de hoje, se alguém olhar o filho, ou se alguém olhar, não é todos, alguém da forma que o filho entra aqui, a primeira coisa que vem é o olho de desprezo, o olhar de desprezar o outro, o olhar de criminar o outro. Mas o Pai é diferente. E eu louvo a Deus que o Pai não vê como me vê. E eu louvo a Deus que o Pai não reconhece como me reconhece. Porque o homem reconhece por fora, mas o Pai conhece por dentro. Porque a ação do filho aqui é um coração quebrantado. E quando o Pai olha, o Pai não está olhando por fora, o Pai está olhando para dentro da alma, para dentro do coração do filho. E o Pai consegue enxergar o coração quebrantado do filho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo o texto vai dizer que agora o filho vai expressar a sua reação, a sua ação. E o filho vai dizer: Pai, peguei contra o céu, peguei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Eu acho que está aqui lindo, porque o filho está dizendo que pecou contra o céu, pecou contra o Pai. Ele já não é mais digno, ele já não é mais merecedor, mas torne ele apenas como um dos seus trabalhadores. Isso aqui eu acho interessante, porque segundo o texto vai dizer que o filho está tendo a ação de ir ao Pai, e é também ao mesmo tempo a reação do Pai. E o filho reconhece que pecou, o filho reconhece que errou. Mas sabe onde eu acho mais lindo? É quando o filho ele cai em si, é quando o filho se levanta, é quando o filho vai até o Pai. Deixa eu trazer para o nosso dia atual. Tem gente nesse exato momento que está caindo em si, está vendo a sua situação, está vendo a miséria que está vivendo. Está vivendo uma vida pecaminosa, está vivendo uma vida de transgredir contra a vontade de Deus. Está vendo que a situação que ele está vivendo não é a situação boa. Irmão, tem gente agora, nesse exato momento, enquanto hoje nós estamos aqui adorando o presbítero Wagner, que está caindo em si com a sua mente, está olhando e falando: olha onde eu estou vivendo, olha a situação da vida que eu estou vivendo. Mas sabe qual é a diferença do filho pródigo? Porque filho pródigo aqui, irmão, não é uma pessoa que nunca veio para a presença. Filho pródigo aqui representa uma pessoa que andava com o Pai, tinha um relacionamento com o Pai, cantava no coral da igreja, pregava nos ministérios, louvava a Deus na rua, fazia culto de missão, evangelizava no campo. Filho pródigo aqui não é pessoa que nunca teve contato com o Pai. Filho pródigo aqui é aquele que já teve contato com o Pai. Quantos filhos pródigos agora, nesse exato momento, estão caídos, embaraçados com as coisas do mundo, estão caindo em si, estão percebendo que a vida que está vivendo não é uma vida boa. Mas pastor, o que tem a ver com aquilo que o Senhor quer trazer? A diferença desse filho pródigo aqui é como eu e você, que outra hora estava lá fora caído, mas teve a ação de se levantar e correr aos pés do Pai. E qual é a diferença de pessoas agora, que está lá fora, que cai em si, que a vida que está vivendo não é vida boa? Sabe qual é a diferença? Que eles preferem ainda ficar comendo, glória, os pepinos, as cebolas do Egito, mas não quer vir para a casa do Pai, não quer vir para a presença do Pai. Tem gente agora que está vendo que a situação que está vivendo é uma situação horrível, mas ainda continua vivendo uma vida pecaminosa, continua vivendo uma vida de desgraça, mas não quer tomar reação de levantar ninguém e ir até o Pai. Tem gente agora, igreja, nesse exato momento, que acabou de beber uma dúzia de caixa de cerveja, agora está numa ressaca terrível, com uma dor de cabeça terrível, com uma enxaqueca terrível, está dizendo: meu Deus, gastei tudo, procure meu povo, a situação que eu estou vivendo está ruim, mas não toma reação de se levantar e vir para a casa do Pai e confessar Cristo como
do vosso adversário. Tem gente que gosta de sofrer, irmão. Tem gente que gosta de algo se destruir a sua própria vida. Tem gente que gosta de comer o pão, como diz aí o ditado do mundo, mas prefere viver uma vida lá fora. Mas a diferença deles para nós que hoje nós estamos aqui reconhecendo essa graça e essa infinita misericórdia do Pai. E a Bíblia vai dizer, irmão, que a coisa que eu acho mais linda dentro desse texto é que agora a resposta do Pai, sabe qual é? Traz a melhor veste e veste, traz o anel e coloca, traz a sandália e coloca. Vou repetir de novo. O que eu acho mais lindo é: traz a veste, a melhor, não é qualquer uma, é a melhor, e coloca ali. E quando eu falo de veste, eu vou lembrar da igreja que está em Apocalipse, capítulo 3, que é chamada Igreja de Sardes. Entenda bem que essa igreja, a Bíblia vai dizer que Deus vai repreender essa igreja, Deus vai exortar essa igreja, Deus vai corrigir essa igreja, Deus vai dizer para essa igreja: tem nome que vive, mas está morto. E o que eu aprendo com isso? Não estou fugindo do texto. Deus está repreendendo a igreja de Sardes, dizendo: tem nome que vive, mas está morto. Eu não sei se tem alguém que já tocou em cadáver, mas em cadáver não é a voz que morre, porque quando morre você ainda está quente na sua vida. Eu estou falando de tocar em cadáver, quando ele já passou da geladeira, já tinha esse teste, porque quando eu perdi o meu gráfico de droga, no dia do seu aniversário, foi o mais triste presente que me deu para minha mãe, que minha mãe deu um beijo e ele foi e não voltou mais. No outro dia seguinte, me deu, quando eu fui acariciar a sua testa, eu senti o seu corpo gelado, mas tão gelado, que você percebia que dentro daquele corpo não tinha nada, estava vazio. E quando Deus se refere à igreja de Sardes, que tem nome que vive, mas está morto, comparado com cadáver, e além de estar gelado, ela não tem vida. Então, quando Deus está dizendo à igreja de Sardes que tem nome que vive, mas está morta, ela está dizendo: vocês não têm vida comigo. Vocês só têm aparência, mas está morta, não tem nada, está gelada, está fria. O morto aqui que Deus está referindo é um morto espiritual. É só apenas aparência. Eu já vivi isso tempos atrás. Pessoas que preferem viver uma vida só apenas de aparência. Pessoas que preferem ter nome, renome, ter status, ter agenda cheia. Tem pessoas que não trocam a sua agenda por salvação. Ele prefere ter a sua agenda lotada do que ter o nome escrito no livro da vida. Tem gente que prefere ter reconhecimento na terra do que ter o nome reconhecido no céu. Então, quando Deus está dizendo para a igreja de Sardes: tem nome que vive, mas está morta, Deus está dizendo: vocês só têm nome na terra, vocês só têm fama na terra, vocês só têm reconhecimento na terra, mas vocês estão como um cadáver, vocês estão mortas, são sepulcro caiado, não tem nada. O meu Espírito Santo já não habita mais dentro de vós. Mas tem um detalhe que mais embaixo me chama a atenção. E sabe qual é o detalhe que Deus vai dizer a essa igreja? Mas ainda há uma melhoria, ainda há um pouco que andaram comigo de branco e não contaminaram as suas vestes. Por isso são dignas disso. Digno de quê? Aquele que vencer, vestirei a veste branca, e de maneira alguma estarei teu nome no livro da vida. Confessarei diante dos anjos e diante do meu Pai. Oh glória! Sabe o que eu aprendo aqui? É Deus dizendo para a igreja de Sardes: eu repreendo a maioria, mas ainda a minoria
os poucos que não se contaminaram. E vai dizer, anda comigo de branco, mas não se contaminaram as suas vestes. E qual é a comparação com o filho pródigo? Ele se contaminou as suas vestes. Ele sujou as suas vestes. Então quando ele chega até o pai, ele está com as vestes sujas, com as vestes rasgadas, com as vestes encardidas. Então a primeira coisa que o pai faz, traz as melhores vestes e veste ele novamente. Traz as melhores vestes e veste ele novamente. Para terminar, o tempo já foi. A segundo, ele vai dizer, coloque um anel no seu dedo. O que o anel representa aqui? Coloca a honra nele novamente. Por que a honra novamente? Porque quando ele estava comigo, ele era honrado, valoroso. Mas quando ele se afasta do pai, ele joga no ralo, ele joga tudo a perder, toda a honraria que ele tinha, todo o valor que ele tinha, todo o valor que Deus depositou nele, ele desvaloriza, ele joga no ralo, ele despreza, ele joga fora. Então anel simboliza honra. Deus está dizendo, estou colocando a honra novamente no dedo do filho pródigo. Coloca a honra novamente, mas a honra aqui não é uma honra, oh glória, que eu posso bater no peito e dizer, eu sou honrado, não. Porque o governo de Deus é um governo absoluto, é um governo soberano, oh glória. Então quando aqueles que servem um governo que é soberano, nós somos privilegiados, nós somos honrados, porque servir a Deus é uma honra, servir a Deus é um privilégio, servir a Deus é uma gratidão imensa, servir a Deus, irmão, é a maior alegria. Lembra daquele povo, está nos desertos há horas. Aí os discípulos vão dizer, mas mestre, manda embora, porque a noite está vindo e a fome vai bater nesse povo até agora nada comeu. Oh glória, Deus não vai dispensar ninguém de barriga vazia. Deus multiplica pão, Deus multiplica peixe, mas o que me chama a atenção, o que vai levar o povo, irmão, ficar horas no deserto, escutando Deus, escutando a Cristo. Sabe o que eu aprendo? Porque está próximo do Pai na honra, está próximo do Pai no privilégio. Passa deserto, passa vento, passa prova, mas é uma honra estar ao lado dele. Passa o que vier, mas é uma honra. É que eu estou dizendo para a igreja nessa noite, venha o que vier, não, permanece, continua, porque é uma honra e um privilégio estar ao lado dele. Coloca a honra, leva de volta a honra, coloca no seu dedo. Como já foi o meu caso, que não dá tempo. Eu não nasci no berço evangélico. Meus pais eram criticados. Meu pai era bruxo. Bruxaria pesada. Então, eu era obrigado. Nunca achei a cabeça na linha, já passei fora ritual. Mas nunca me desdeitar, né? Nunca. Só que, irmão, quando eu leio esse texto, eu lembro um pouco da minha história. Eu era obrigado, eu era obrigado a estar, mas nunca gostei. Uma experiência rápida. Eu não gostava de estar naquele ambiente, não gostava. Isso com 6, desde criança sempre foi. Acho que com 6, 7 anos eu comecei a ter uma visão legal, eu não gostava. Quando chegava dentro daquele ambiente, não, sabe a tristeza, uma criança. Sendo que quando eu não ia, vai estar naquela reunião. Quando eu chegava em casa, a ripa descia, a coça boa, o pau quebrado, escorrendo, forma de esclarecer. Minha mãe batia. Só que teve uma vez que eu falei assim, eu não aceito mais isso, porque eu não ia para a igreja, uma história. Por isso que eu falo, o jovem, irmão, tem uma potência muito grande dentro da gente. Tem gente que não valoriza mais, eu creio que esse ministério valoriza muito o jovem tem uma potencial muito grande dentro da igreja. Porque a jovem lá fora, que vê o jovem dentro da igreja, o jovem dentro da igreja é uma grande influência com o jovem lá fora. E eu ia muito com o jovem, mas quando eu chegava em casa, minha mãe, porque eu não fui para a reunião. Sendo que Deus, uma vez eu falei, eu não aceito mais isso. Porque Deus, eu vou para a igreja, e quando eu chego em casa, eu me bato porque eu não fui na reunião. Deus me deu uma estratégia. Ora, bom,
Lá eles ameaçam. Lá eles ameaçam. Fala que se sair, eles matam. Mas como nós sabemos quem dá a vida deles, quem luta eles, minha mãe não sabia nem que eu não tinha muito conhecimento. Então eles ameaçaram a minha mãe. Falavam que se ela saísse, ia matar pior, ia matar pelo desejo. Resumindo, passou um tempo, a mãe saiu, mas sempre a mãe se manifestava dentro de casa. Era uma guerra dentro de casa. Ela se manifestava. A minha avó, que hoje está com o Senhor, uma senhorinha de cabelo branco, respeito os senhores. Ela aparecia na hora certa para repreender aquele demônio. Resumindo, não parou na glória de Deus, era aqui perto. Isso nessa reunião. Hoje em dia, tu passa lá, não existe mais. Hoje em dia, tu passa lá, já não está mais de pé. Para onde a glória de Deus nos fechou. Para onde a glória de Deus nos acabou. Então, quando Deus mandar você orar, ora. Quando Deus mandar você decidir, mas o lugar que eu estou não dá, mas Deus vai te dar estratégia. Mas o lugar que eu estou, capaz de ter, não. É só pessoa de outra fé. Vai para o banheiro e ora. Mas o lugar que eu estou é só pessoa. Vai para o cantinho e ora, irmão. Ainda que seja 10 minutos, 5 minutos. Ora, porque eu acredito no poder da oração. E o poder da oração, ela quebra encantamento. O poder da oração, ela quebra toda a palavra hereditária. O poder da oração, ela quebra toda a obra ao contrário. O poder da oração, não há ferramenta preparada, forjada contra você que pode permanecer de pé pelo poder da oração. Esse é o nosso Deus, irmão. Então o jovem tem um grande potencial dentro da obra do Senhor. A Bíblia diz que trouxe anel, agora coloca nele o calçado. A Bíblia diz que agora coloca o calçado. E quem está colocando os calçados aqui, o anel e a veste, são servos do Pai, que representam o Espírito Santo. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Agora coloca o calçado. Porque calçado, ele precisava estar calçado, porque ele estava descalçado. Ele precisava se calçar novamente. O que eu entendo nisso era o Pai dando firmeza, estabilidade, novamente para o filho. Porque ele precisava firmar os seus pés. Ele precisava firmar os seus pés. Ele precisava firmar os seus calçados. Aí o Pai firma os seus pés, glória, no seu filho novamente. Agora o Pai manda trazer um servado. Ele mandar agora colar o servado. E para que eles venham comer e se alegrar. A Bíblia diz que grande foi a alegria. Porque o Pai vai dizer, outra hora estava morto e hoje reviveu. Outra hora estava perdido, agora foi achado. Glória. O Pai está dizendo, estava morto, mas o Pai deu vida. Estava perdido, mas o Pai encontrou. Aleluia! Traz um animal, sacrifício, que glória, que purifica o filho de todo o seu pecado. E derrama uma nova glória, uma nova unção, uma leitura sobre ele. Olha, e todos se alegravam, e todos se maravilhavam, porque quem estava morto reviveu, quem estava perdido foi achado,
hoje ele foi achado. Aleluia. Irmão, não se espante, irmão. Se você vê pessoas que diz confessar a mesma fé, pessoas que você diz que dizer que Deus salva, liberta, não se alegrar com pessoas que em volta retorna para a presença do Pai. Aleluia. Porque tem gente que é assim, é igual aquele homem que estava na porta formosa, todo mundo passava, dava uma esmola para ele, mas depois do tempo, quando veio o tempo do tempo, vai dizer que é aquele homem que outra hora estava lá fora mendigando. Porque tem gente que é assim, irmão, só olha os seus defeitos, só olha as suas deficiências, só olha aquilo que você era lá atrás. Mas a mensagem de Deus para mim, para você hoje tem que olhar quem sou eu agora e falar quem sou eu nesse exato momento, na presença do Pai. Porque falar do meu passado é hoje. Eu quero ver nem falar de mim agora. Te julgar do teu passado é fácil. Pode falar agora. Mas tu vê que é tão difícil falar, né? Outra hora não valia nada, não prestava nada. Mas hoje, não confessa, né? Infelizmente, nós vivemos essa era. O joio e o filho vão crescer juntos. Não tem para onde correr. O filho volta, o mais velho se entristece. É Jesus nos ensinando. Não importa, irmão, o que vão dizer ou o que vão falar. O que importa é o filho pródigo retornar à casa do Pai. Voltar ao seu relacionamento, à sua comunhão. Muito melhor, irmão, uma alma arrependida, quebrantada na presença do Pai. Mas foi lá fora, irmão, se embaraçou, fez tudo de errado. O importante é ele voltar enquanto é tempo. O importante é ele voltar enquanto a porta da arca está aberta. O importante é ele retornar, porque a igreja é isso. A igreja louva a Deus por esse ministério, porque eu já passei por alguns momentos, eu não vou ficar falando porque é antiético. Mas, irmão, nós que vivemos por aí, pessoas que têm experiência sabem que hoje em dia é complicado. Mas nós temos que olhar para a cruz, temos que olhar para o alvo, temos que olhar para a cruz. Mas estão me criticando, estão falando mal de mim. Olha para o alvo, olha para Cristo. Analisa a sua vida, faz uma autoanálise. Se alguma coisa precisa melhorar, você sabe, o próprio Espírito Santo, ele vai colocar o espelho da graça na tua frente. E você vai olhar e vai falar: eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar aqui, eu preciso viver aqui. Não precisa ninguém te apontar. O próprio Espírito Santo, com o espelho da graça, ele todos os dias ele aparece na nossa frente para revelar o que nós precisamos melhorar. Porque Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E queremos que com ele nós vamos orar e louvar e exaltar o nome do Senhor. O profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a filho próximo da tua casa, glória, a graça, alcança ele agora. A misericórdia, alcança ele agora. Não desiste de orar. Não desiste de interceder por ele. Não desiste de interceder por ela. Porque eu era filho pródigo. Eu acredito que tem alguém aqui que também era filho pródigo. E a graça do Senhor me alcançou, me alcançou. E hoje nós estamos aqui para dizer que ainda há jeito, ainda há esperança.